aí, pessoal? Bom, a gente falou de compensadores, né? Mas a gente vai falar agora do P&D, né? A gente já falou do P&D, mas a gente não falou ainda sobre P&D no contexto de projeto por lugar das raízes, né? A gente já viu um pouquinho lá na análise, mas possivelmente vocês vão se lembrar, né? Se vocês fizeram a prática, do que acontecia, né, com o lugar das raízes, a hora que você mexia nos ganhos do P&D. Então, nessa análise lá, vocês vão conseguir fazer algumas relações com o que vocês vão ver aqui, né, mas vocês vão ver que o que acontece quando a gente põe os ganhos, né, do P&D. Quantos polos e zeros a gente adiciona na malha, né, no sistema de malha aberta, quando a gente usa um controle P&D. Controle proporcional é o próprio ganho que a gente varia lá no lugar das raízes, né? É um ganho proporcional. Então é a mesma coisa, né? Então só o proporcional seria aquele ganho lá que a gente varia no lugar das raízes e pronto. Então não faz sentido também a gente utilizar o integral e o derivativo sem o proporcional. O integral e o derivativo seria a mesma coisa que eu fazer o integral da referência, né? Então fazer em relação uma referência que na verdade é o integral da referência, então eu só trocaria na verdade como eu analiso o sistema, e o derivativo é a mesma coisa. Então é interessante que a gente sempre tenha um proporcional e um derivativo, ou um proporcional e um integrativo, ou os três, porque aí a gente está fazendo realmente em relação à referência que a gente tem. A gente vai analisar os controles PD e PI. Aí é rapidinho, a gente vai fazer alguns paralelos com o que a gente já viu. Então, vamos considerar a forma geral do controlador PD, nesse caso. É um ganho KP mais o KD vezes o S. Se você se lembrar lá das aulas de PD, é isso daqui. Então, simplificando a equação por KD, a gente tem que, se a gente dividir aqui por KD, né, a gente vai simplificar e vai sobrar só o S, mais um KP dividido por KD. Isso aqui é igual a um S mais um ZC, né? Sendo que o nosso zero aqui é o menos KP sobre KD. Ou seja, quando a gente utiliza um controle PD, significa acrescentar um zero à malha aberta. A gente está acrescentando um zero só ali na malha aberta. Então, a gente vai ter uma relação em que o valor desse zero depende do ganho proporcional e do ganho do derivativo. Então, o que significa eu aumentar o ganho do meu derivativo? Se eu aumento o ganho do meu derivativo, eu estou considerando mais, né, a derivada, certo? Porque ele está multiplicando o por S aqui, né? Então, estou considerando mais a derivada. Ou seja, se eu aumento o KD, certo? Aumentando o KD, eu estou diminuindo esse valor aqui, né? Estou diminuindo o KP sobre KD. É inversamente proporcional. Então, o meu zero ele está indo mais para a direita. Então, a dinâmica do meu zero ele é mais significativo. Então, é isso que o KD faz. Né? Então, exatamente, quando eu aumento o KD, eu aumento a dinâmica, a significância, né, do meu zero, ok? O projeto, então, desse controle faz uso das mesmas técnicas de avanço. Então, a gente vai ver como fazer isso. Está lá no MATLAB, mas é a mesma coisa do avanço. A gente vai calcular quanto de ângulo o zero precisa ter para eu atingir aquele ponto desejado. E aí eu vou atingir aquele ponto desejado. E aí eu vou calcular o meu zero no eixo real e pronto. É a mesma coisa, tá? A gente vai fazer isso no MATLAB. E o PI? PI, a relação dele é Kp mais um Ki dividido por S. Se a gente passa o S aqui, né, fazer, né, como denominador comum aqui, fica Kp vezes S, né, mais Ki dividido por S. Então, se a gente simplifica por Kp agora, né, porque o Kp que está multiplicado por S, a gente fica com S mais Ki dividido por Kp, tudo isso dividido por S.
E aí a gente tem essa fraçãozinha aqui, né? Então, o nosso zero agora, no caso, vai ser o menos KI sobre KP, né? Então, aqui é o nosso zero. Mas além do zero, a gente tem um polo na origem, né? Um polo, né, que é igual a zero. Então, utilizar o controle PI significa acrescentar um zero, que tem esse valor aqui, e um polo na origem, certo? Na malha aberta. Beleza? E aí a gente utiliza as mesmas relações lá, né? Só que o que acontece de diferente no PI é que quando a gente põe o S igual a zero, a gente não precisa se preocupar, tá? A gente não precisa se preocupar se com a relação, né? Se ele tem uma relação, porque z qualquer dividido por zero vai para infinito. Ou seja, a gente tem um erro zero. A gente está aumentando o tipo da nossa malha aberta. Então, o nosso KP lá do erro, né, ele vai para infinito, ou seja, o nosso erro é zero. Ok? É isso que acontece quando a gente usa um integrador aí. A gente tem um erro indo para zero. Ok? O projeto desse controle faz o uso da mesma técnica de compensador em atraso, mas sem levar em consideração a relação. Mas, quanto mais à esquerda o zero tiver, mais rápido ele vai. Então, tem essa relação também, tá? Então, tem um roteirinho aqui que eu coloquei, né? Talvez aqui vocês encontrem algum outro ponto, né? É só alguns pequenos passos para que vocês tentem se guiar para fazer o projeto de controle, tá? Então você tem que definir os critérios, né? Então isso a gente fala aí faz umas 3 semanas já, né? Desenhar a área que satisfaz os critérios de desempenho, plotar o lugar das raízes da planta não compensada primeiro e verificar se existe um ganho que cumpra com os critérios. Aí, se não existir, utilizar técnicas de avanço de fase para redesenhar o lugar das raízes, né? Avanço de fase aqui no sentido tanto do compensador quanto do PD, então acrescentar zero, né, para que ele tenha ganhos de fase. Verificar o erro de regime permanente. Caso houver um erro significante, utilizar as técnicas de atraso de fase para ajustar o erro, ou o PI, né? Então que ele faz o mesmo impacto, ok? E adequar o ganho K do lugar das raízes compensado para obter a dinâmica desejada. Que a hora que a gente faz toda a compensação, a gente tem que realocar aquele ganho K lá, como a gente viu no exemplo do compensador em atraso. Mas quem que é melhor, então, o PID ou os compensadores? Vai depender do que você acha que é melhor, tá? Vai depender do que você acha que é melhor. Nenhum vai ser melhor ou óbvio. O que vai ser melhor? Você vai ter que testar, você vai ter que ter a experiência ali de ficar trabalhando com os controladores. Às vezes você pode pensar assim, se eu ficar acrescentando zeros no meu sistema, que é o que o PD faz, ele vai levar o meu sistema para ele ficar instável, por exemplo. Ele pode acontecer isso. Você ter alguns problemas. Quando você adiciona muitos zeros, você pode ter problemas. Então, às vezes, é melhor usar compensadores, porque o compensador ele sempre adiciona um zero e um polo. Um zero e um polo. Você não altera o número de ramos que você tem no seu lugar das raízes. Então, isso vai depender do que você quer utilizar, tá? Então, você como projetista vai ter que fazer essa análise e não tem como, não tem receita de bolo, gente. Também não tem essa necessidade de se limitar a apenas um compensador ou um controlador. Você pode ter, né, uma conexão de vários. Então aqui eu coloquei um exemplo. Né? A gente tem um K1 de S, um K2 de S, um K3 de S, né? Um atrás do outro, ok? E aqui você vai ter, aqui eu tenho um compensador de avanço, aqui eu tenho um outro compensador de avanço e aqui eu tenho um compensador de atraso, por exemplo. Eu tenho um
compensador de avanço, um PD e um compensador de atraso. Beleza? Então é possível conectar compensadores e PID em série para atingir o seu objetivo. E uma última coisa que eu quero comentar com vocês, né? Aqui tem umas estruturas que você pode encontrar no NICE, né? É das referências que eu utilizo. O NICE, ele tem lá como construir de forma passiva os compensadores, ok? Então, sem usar amplificadores. Então, o PID é dito como controladores ideais, tá? Que ficou errado, né? São controladores ideais, né? E eles são formados por componentes ativos. Então, não tem como você utilizar apenas resistores, capacitores e indutores para fazer um PID, tá? Porque você não consegue adicionar o zero ou um polo diretamente com apenas esses elementos que são considerados componentes passivos, tá? Então, resistência, capacitância e indutância, né? Eles vão ser componentes passivos. Então, o amplificador ele é considerado um componente ativo porque você tem que alimentar ele para ele funcionar, né? Então, o PID você só consegue fazer com esse tipo de componente. Já o compensador, não. Ele é considerado não ideal justamente porque você não consegue adicionar, por exemplo, um polo na origem. Um compensador, você não consegue fazer isso. Você sempre vai ser um polo diferente de zero. E também você não consegue adicionar um zero sem adicionar polos. Também você não consegue fazer isso, tá? Então, por isso que são não ideais. Nossa, tudo errado esse slide, né? Vou arrumar aqui. São controles ideais e aqui é ideais. Pronto. Certo? Então, a gente tem aqui esses exemplos, né? E a função transferência que é gerada em relação à tensão de saída em relação à tensão de entrada, tá? Só um exemplo. Então, e também o que você pode fazer, né, em vez de você colocar um atrás do outro, né, um compensador de atraso e um compensador de avanço, você pode calcular, né, quais são os seus parâmetros, multiplicando o seu compensador de avanço e o seu compensador de atraso, chegar em parâmetros, né, que você vai ter um S quadrado mais S e mais um parâmetro comum aqui, comum não, isolado, né, com S elevado a zero, e construir de uma maneira integrada, né, um lag lead compensation. É um compensador de avanço-atraso juntos, né, que é simplesmente uma maneira de você construir. Então, você pega o seu compensador de avanço, seu compensador de atraso e multiplica. E aí você tem parâmetros, né, um parâmetro que está multiplicado S ao quadrado, um parâmetro em S e um parâmetro isolado. Aí você consegue construir dessa maneira aqui, ok? Eu vou falar um pouco ainda do PID. Então, vou colocar aqui no MATLAB para gente, bem rapidinho, só para a gente finalizar o estudo, tá? Então, peguei um exemplo aqui qualquer, tá? Tem a nossa função transferência, o RLOX. Aí aqui eu defini qual é a nossa desejada, que é a mesma de sempre, né? Coloquei o S1 lá e calculei qual que é a contribuição do ângulo, a contribuição angular, né, do nosso controlador. Então precisa ser 46. Então esse 46, como eu estou adicionando um zero do PD, né, esse tem que ser a contribuição do zero, ok? Então, o meu PD ele vai ter que ter a própria contribuição do controle, certo? Então, o meu zero que eu estou adicionando, então vou voltar aqui, ó, esse zero aqui, ele tem que ser o próprio zero que vai fazer a modificação no meu lugar das raízes. Então, a contribuição dele vai ser a contribuição que o meu controlador tem que ter. Porque só tem ele, né? Não tem outra coisa.
certo? Então, coloquei aqui que o ângulo tem que ser igual à contribuição do meu controlador e defini o zero do meu PD. Só que eu também tenho que colocar um integrativo para que ele vá para 1, certo? Porque ele tem, como ele é do tipo 0, na hora que eu fizer o step da malha fechada aqui, ele vai dar ruim, né? Ele não vai dar bom. Então eu coloquei aqui um valor arbitrário, nem sei se isso aqui está certo, vamos rodar, daí a gente vai ver. E aí construí o meu K, P e D. Então eu tenho um 0, eu tenho um outro 0 e dividi por essa. Então aqui eu tenho o PD, certo? E aqui eu tenho o PI. Eu tenho estou acrescentando um 0 que é do meu PD, que eu calculei aqui, o 0 que é do meu PI e o polo em 0, ok? Faço a análise aqui, nem sei o que vai dar isso aqui, vamos ver quanto que dá. Então veja, ó, deu 31 a compensação, né? Então o meu ângulo que eu estou colocando aqui 0,8 talvez seja muito grande, né? Então eu vou colocar aqui 0,1, por exemplo. Talvez isso aí vai melhorar agora. Mas aí ele começa a ficar lento, né? Então, aí começa a dar uma complicada, né? O que que a gente tem que fazer? Ó, a contribuição até que ficou bacana agora, né? Porque o meu era para ser 46, ficou 44. Então, o que que a gente faz? Vou colocar, então, o meu zero do PD um pouquinho mais para a esquerda. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui mais 10 graus, certo? E aí voltar isso aqui para 0,8, vamos ver o que vai acontecer. Porque aí o que eu estou fazendo? Eu estou compensando, né, a minha 41. Talvez se colocar um pouquinho mais, né? Colocar 15, talvez ele vai. O que eu estou fazendo? Eu estou compensando o que o, o meu PI está tirando de ângulo para que eu tenha, né, uma resposta vamos ver, da compensação que é em 46. Agora deu certo. 46. Então a compensação está dando certo. E aí a minha resposta deu praticamente boa. Deu até um pouco melhor, né? Porque ele ficou um pouco mais rápido. Deve ser por conta de um zero que tem por aqui, né? Então tem esse zero aqui. Então o P&D, se você for ver, ele não te dá muita liberdade de escolha, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Você tem que esse ângulo aqui, né? Ele tem que ser muito próximo do nosso da contribuição, né? Porque o atraso que vai vir do PI não vai ser muito grande, vai ser em torno de 6, 8 graus. Aqui eu coloquei 15 ainda, foi bastante, né? Porque eu exagerei aqui. Porque eu queria que ela fosse bem rápida, né? Talvez se eu fizer menor aqui, ele fica mais adequado. Mas enfim, o que eu quero te mostrar aqui é que o ângulo do PD, né, que eu estou acrescentando, ó, ficou até que bonitinho agora. Se eu coloco o ângulo do PD aqui como igual à contribuição do controlador, né, lá no compensador de avanço, eu tenho infinitas soluções para esse ângulo. Né? A gente tem porque a gente precisa fazer a diferença, né, entre um polo e um zero. E aqui não, aqui eu fico obrigado, né, praticamente, que esse zero aqui, ele tem que dar a contribuição sozinho, praticamente, né, de todo o controlador. Todo controlador ele depende desse zero aqui, que é do PD. Então acaba sendo um pouco limitado, né? Lá no avanço a gente tem uma gama de soluções um pouco maior, certo? Então talvez seja interessante você seguir considerando aquela
solução. Mas aí depende do que você quer, certo? E aí, beleza, né? Eu não terminei aqui, né? Eu achei um K1 e aí construí a malha fechada aqui. Aqui eu construí dessa maneira também, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o KPID é isso daqui, né? Então, vamos construir aqui. KPID é isso aqui. Então, aqui a gente teria, né, S quadrado, 3.4341467 e o S, porque eu multipliquei, né? Então, multipliquei o S do S menos o zero do PD e multipliquei também o zero do PID, do PI só, né? Então, por isso que fica S quadrado mais S mais isso daqui, certo? Só que, quando a gente faz o lugar das raízes e define o local aqui, a gente definiu um K2 também, né? K2? Não, K1. K1. K1 é 0.619, para que ele esteja no ponto que eu quero, né? Então, está aqui, 02619. Então, K1 vezes, na verdade, o KPID. Esse aqui é o meu controlador, tá? Esse é o meu controlador PID, na realidade, certo? E aí, para você definir os ganhos, você teria que encontrar, né, aquela relação lá que eu coloquei aqui, certo? Um zero, ele é o P sobre D, o outro zero é o KI sobre KP, né? E o nosso KP, ele é o inverso do que está multiplicado o S quadrado aqui, ó. Ele é o inverso disso daqui. Porque se a gente divide todo mundo aqui, né, é o KP. Então, teria que fazer essa relaçãozinha, né, e aí encontrar as os nossos ganhos do controlador, tá? Mas não é necessário, porque é só uma maneira de você reconstruir os ganhos, tá? Então, se você fizesse isso, você conseguiria encontrar os ganhos e reconstruir o PID daquela fórmula lá, tá? Mas não precisa, não é uma coisa necessária de se fazer, porque o que você precisa mesmo é isso daqui, é esses parâmetros, é essa relação na hora de você for construir o seu compensador, o seu controlador, que seja, ok? Bem, por hoje, por essa semana é isso, né? Teve bastante coisa, tá? Eu tô meio cansado. Qualquer coisa, gente, a gente vai fazer a prática, a gente vai fazer exercícios, né? Isso daqui é, é prática mesmo, né? Vocês têm que pegar para fazer, tá? Então, tanto o controle PID quanto o controle compensador, né, de avanço e atraso, eles são basicamente aquelas análises de ângulo, é o ângulo do lugar das raízes. Então, fazendo isso, vocês conseguem fazer o controle que vocês quiserem. São só técnicas, tá, gente? Mas se você quiser acrescentar vários polos, acrescentar vários zeros, né, acrescentar diferentes compensadores, você pode fazer. Você pode fazer da maneira que você quiser, desde que você faça a análise da condição do ângulo de maneira adequada. Se fizer de maneira adequada, você pode construir o controle que você quiser, tá? Bom, então é isso. Qualquer coisa a gente se fala nas aulas de dúvidas, tá? Abraço, até mais.